Glória a Deus, né? Glória a Deus. O tema de hoje é o terceiro inferno, que a gente vai falar do lago de fogo. Os textos vão estar em Apocalipse, 1 Coríntios 15 e Daniel. E vamos ler aqui, né? Texto base, que é Apocalipse 20, 10 ao 15. E o diabo, que o seduzia, foi lançado no inferno, lago de fogo, que arde com o enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, para todo sempre. E vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele. Da sua presença fugiram, sem deixar vestígios, a terra e os céus, pois não houve lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Deus, e abriram-se uns livros, e imediatamente abriu-se outro livro, que é o livro da vida, do Cordeiro, e os mortos foram julgados segundo as obras que haviam feito, conforme o que estava escrito nos livros. E o mar devolveu os seus mortos, e a morte e o Hades devolveram seus mortos, e cada um foi julgado segundo o que havia feito. E a morte e o Hades foram lançados no inferno. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, inferno. E todo aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no inferno. Agora Apocalipse 14 é o 11. E para aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e para aqueles que recebem o sinal de seu nome, não cessará a tormenta, nem de dia nem de noite, e sua fumaça do seu tormento será para sempre, e jamais deixará de subir. Agora a gente vai lá para Coríntios. Aí Coríntios aqui já é um pouquinho mais grande, vai ser do 35 ao 53, só para a gente entender um pouco. Diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos, e com que tipo de corpo virão? Ó insensatos, o que tu semeias não vivifica se antes não morrer, ou o que semeias não é corpo que há de ser, mas o simples grão nu, como de trigo ou de outra espécie de semente. Mas Deus lhe dá um corpo como ele quer, e cada um uma semente a seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, senão que uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, e outra é a das aves, e outras a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra é a da lua, e outra é a glória das estrelas, porque uma estrela é diferente do esplendor de outra estrela. Assim também é a ressurreição dos mortos. Não são semeados em corrupção e serão ressuscitados incorruptíveis. Semeia-se em desonra e ressuscita-se em glória. Semeia-se em debilidade e ressuscitará em poder. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo animal e há corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra e terreno, o segundo homem, que é o Senhor, é do céu. Qual é o terreno, tais também os terrenos. Qual o celestial, assim também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Mas isto digo, irmãos, que carne e sangue não poderão herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, nenhum momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este ser corruptível se revista da incorruptibilidade, e que este ser mortal se revista da imortalidade. Agora, Daniel 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Bom, isso aqui é só para esclarecer. Se a gente pegar, ler, reler e esses textos, a gente vai entender o seguinte:
Em Apocalipse 10, a gente vai entender que o Lago de Fogo é um lugar que até os espíritos queimam, que tanto que o Satanás é jogado lá. Se a gente for pro 14, a gente vai entender, versículo 14, que é a morte. Em primeiro lugar, é um ser, que o Hades a gente já sabia, é um local, e que os dois vão ser lançados no Lago de Fogo. E a morte é eterna. Por que a morte é eterna? Porque o Lago de Fogo é uma segunda morte. Porque é uma morte de um corpo imortal que não tem fim. Como você é imortal, você vai ter que morrer eternamente para compensar. Porque a gente vai entender isso nos textos de Coríntios, que vai falar do corpo imortal, e Daniel, que vai falar a questão disso, que assim como a gente é ressuscitado para glória, alguns, outros são ressuscitados para vergonha. Porque a gente pegar, né, a gente analisar o texto aqui em Apocalipse, se a gente for pegar aqui para olhar direito no Apocalipse, vai explicar o seguinte, que quer ver? Deixa eu só achar aqui, ó. E o mar devolveu os mortos, e a morte e o Hades devolveram os seus mortos, e cada um foi jogado segundo o que havia feito. Aí a gente entende o quê? Que aqui o Hades, a gente já sabe que o Hades é onde a pessoa fica a alma. Então a gente já sabe que aqui está entregando a alma para ser julgada. Agora, quando se refere ao mar, a gente vai entender o quê? Que aqui está falando do corpo. Quando se fala no mar, vai se referir ao quê? O corpo, os corpos que estavam no mar, os corpos que estavam na terra. A gente vai entender que está falando do corpo, porque ele vai pegar e vai juntar o corpo da pessoa, vai ressuscitar o corpo da pessoa com a alma, e ela sendo lançada no Lago de Fogo vai ser corpo, alma e espírito. Os três vão queimar junto com Satanás. Porque o Lago de Fogo queima os três, é uma morte completa e perpétua, é uma morte eterna. Porque assim que nem em Coríntios fala que as pessoas vão receber um corpo imortal, para a gente que se torna imortal, tanto os ímpios como os cristãos, os servos de Deus, os santos, os salvos vão receber um corpo imortal. Só que a diferença é o seguinte, uns vão ser para a glória eterna e outros vão ser para o tormento eterno. A gente vai receber um corpo imortal para viver em santidade sempre com o Criador, o adorando e o exaltando. Enquanto que os ímpios vão receber um corpo imortal que simplesmente não vai ter fim no sofrimento deles, porque eles vão ter o corpo imortal que impede eles de morrerem. E logo, como eles têm que ter a segunda morte e morrer, eles vão morrer. Vão morrer através do quê? Do fogo do Lago de Fogo. Então eles vão queimar até morrer. Só que como eles são imortais, não tem como eles morrer. Então, se não tem como eles morrer, eles têm que continuar o quê? Morrendo. Então eles vão morrer perpetuamente, um dia após o outro. Queimando, morrendo. Por isso que a morte é eterna. Eles vão estar sempre em um estado de morte. Eles vão estar sempre queimando. Eles vão estar no estado em que uma pessoa normal estaria morta. Então eles vão estar mortos e vão continuar. Porque se parar, eles iam continuar vivos. Então eles têm que estar sempre morrendo. Eles têm que estar na morte perpétua. Tanto que a própria morte vai ser jogada lá. Tanto que a morte, a gente vê que a morte não é uma coisa boa, isso é uma coisa ruim. Porque o Criador não, em si, como a gente pode dizer, ele não pegou e criou a morte para as pessoas que receberam esse ser, essa sentença de morrer, tanto que a morte vem e nos leva. Porque a gente percebe aqui, se a morte fosse um conceito, ela não poderia ser tacada no Lago de Fogo, porque seria, não, morte, eu morri, então se eu morrer é um conceito que acontece quando a pessoa está viva e falece. Então não tem como você pegar um conceito, né, e pegar e jogar no Lago de Fogo, que isso não é possível. Mas o Hades dá para jogar, por quê? Porque o Hades é um local que existe no reino espiritual. Então é um lugar que pode ser tacado no Lago de Fogo. Agora a morte em si, a gente percebe que o quê? A morte não é uma pessoa, ela é um ser, é uma pessoa, assim por dizer. E esse ser também vai ser jogado no Lago de Fogo. Tanto que a morte é um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Que a gente vê aqui, se não estiver enganado, é o 4º cavaleiro que fala no inferno seguir. Então a gente entende que a morte é aliada de Satanás. Ela trabalha com Satanás para trazer a ruína à humanidade. Então a morte não é um ser bom, é um ser maligno, é um ser ruim que trabalha junto com Satanás. Ela lidera o inferno, porque o inferno segue a morte. Então ela lidera o inferno.
Então ela é um ser extremamente maligno que também será condenado. Tanto que a Bíblia fala que o último inimigo a ser derrotado é a morte. Porque a morte vai vir até para Satanás. Porque Satanás vai, apesar de ser um espírito e imortal, ele vai receber a morte perpétua. E depois disso vai faltar aniquilar o que? A própria morte, para que sobre apenas a vida que é Cristo. Para que o mundo possa viver plenamente a vida que está em Cristo, que é a própria vida. Para que só exista Cristo em todos nele. Então a gente vai entender que o lago de fogo é um local onde o próprio Hades vai ser jogado, onde a própria morte vai ser jogada, onde o próprio Satanás vai ser jogado. Lá, quem é jogado lá são aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E a morte eterna, continue, descanso não tem fim. E isso é no juízo final. E depois disso acabou, porque aí é pra sempre. Que aí, tecnicamente, tanto que tem até o juízo, tecnicamente falando, é a última chance do cara não se lascar. Tipo assim, não, eu tenho o nome escrito aí, então não vou pra lá. É a última, digamos assim, chance da pessoa não se lascar. Mas isso é o momento do juízo perpétuo de Deus, que ele vai lá e vai julgar todo mundo. Que ele vai falar assim, ó, você fez isso. Inferno. Ele vai te condenar por tudo aquilo que você fez errado. Quer que você tenha feito de bom, de ruim, e até aquilo que você fez escondido, que nem tem Eclesiastes. Então esse é o dia que Deus vai julgar todos os ímpios. Ele vai julgar lá e vai falar assim, ó, vocês pecou tudo, vai pro inferno. Lago de fogo. Tanto que vai vir aquela questão lá. É aí que se cumpre aquela palavra que estava lá, que Jesus fala lá no dia do juízo, muitos me dirão, em teu nome expulsei demônios, em teu nome fiz isso, em teu nome... E eu vou falar, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos. Porque é aí que a gente entende uma coisa. Quando ele fala preparado para Satanás e seus anjos, a gente entende o quê? O inferno não foi projetado para a gente, os seres humanos, mas sim foi projetado para Satanás. O inferno é um tormento exclusivo para o diabo. Só que a gente vai lá de penetra. A gente quer ir para o inferno de penetra junto com o diabo. Porque aquele negócio, o filho fica junto do pai. Então os filhos do diabo têm que ficar com o diabo. E os filhos de Deus têm que ficar com Deus. Então as pessoas escolhem para o inferno. Elas vão porque elas querem. Porque o inferno não foi feito para elas, mas elas vão porque elas querem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque Daniel, se a gente pegar lá para ler o resto do começo, na verdade, só pegar para ler o começo do capítulo 12, a gente vai ver que Daniel fala lá que muitos vão receber glórias e honra, coisa e tal, pelas coisas boas que fizeram, mas os maus vão se lascar. A gente entende que Deus reconhece a ação dos bons e galardoa os bons, só que os maus, infelizmente, são muitos. Porque a gente entende que o mundo jaz no maligno, a essência do mundo é maligna, é corruptível, o mundo não é justo, o mundo é injusto. E nesse mundo injusto, a maioria das pessoas são filhos de Satanás e querem continuar nessa vida, porque ninguém quer largar o pecado. Porque o pecado é prazeroso, só que a questão do pecado é a morte. O pecado é que nem eu já falei algumas vezes, o pecado é que nem chocolate. Você pode comer uma vez, é doce, é bom, mas se você come todo dia, uma hora aquilo vai te matar. Porque vai gerar problema, sei lá, no coração, no fígado, no baço, no intestino, ou vai dar problema de gordura. Eu não entendo muito bem o que é, mas aquele negócio todo em excesso faz mal, é um fato. Se você comer todo dia só chocolate, fica lá, chocolate, a sua única refeição só for chocolate, esse chocolate uma hora vai te matar. E o pecado é mais ou menos a mesma coisa. Você peca a primeira vez, vai lá, gosta, peca de novo, vai pecando, mas uma hora o pecado vai lá e te mata. E você tem que assumir a consequência, porque o salário do pecado é a morte, e a morte é eterna, porque você vive pecando, então você tem pecados acumulados, tanto que gera a morte eterna. Porque se você pecar assim só uma vez, você o que? Você vai morreu que com a dívida. Aí já tá resolvido, mas você não peca uma vez só, você peca uma, duas, três. Você peca tipo 1 bilhão de vezes. Então sua vida tem pelo menos 1 bilhão de pecados, porque todo dia você comete algum pecado. Ou é mentira, ou é blasfêmia, ou é murmuração, ou é enganação, roubo, assassinato, desejos impuros. Tanto na mente, que a gente mais peca na mente, tanto em ações.
Então a gente, o que não falta é uma lista de pecados, tanto que isso garante o que? Morte eterna, que é a segunda morte, que é o inferno, lago de fogo. Então o terceiro inferno aqui, que é o lago de fogo, é um lugar literal, que a gente tem que tomar muito cuidado de parar lá. E é um lugar que já era o fim da linha, não tem mais volta. Se você for pra lá, já era, acabou. Não tem mais salvação, não tem mais retorno, não tem, Deus vai me perdoar. Não, ele não vai. Acabou, no juízo não tem perdão. O juízo, a Bíblia fala, o juízo de Deus é sem misericórdia. Não tem essa de misericórdia. Você vai pagar por cada pecado cometido. Isso vai ser eternamente um sofrimento. Isso não vai acabar. As pessoas pensam que, não, uma hora não. Não tem uma hora, vai continuar. É um dia após o outro, noite após noite. Que nem a gente lá em Apocalipse 4, 14, 11. Diz o que? Que a fumaça do seu tormento pelos séculos do século não tem descanso nem de dia nem de noite. Ou seja, você vai queimar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, vai continuar queimando e sofrendo. E não vai parar, e você vai estar consciente de tudo. Você vai estar lá sofrendo, vai estar sabendo por que você está ali e não vai ter volta. Você vai ficar afogado em desespero, sofrendo eternamente, não vai parar, não vai parar. Vai continuar e continuar, uma hora após hora, dia após dia, noite após noite, ano após ano, século após século, milênio após milênio, eternidade após eternidade, vai continuar e nunca vai parar. Vai ser para sempre. Então, enquanto vai ter gente muito de boa, não aproveitando com Cristo, amando, adorando, servindo, dormindo, desfrutando, com paz, você vai estar se lascando, queimando, sem parar. Então vai ser ruim, e é ruim. Então a gente tem que vigiar, tem que ver se a gente está andando de maneira correta. Se não estiver, a gente tem que se consertar com o Criador da terra e focar nele e dedicar a vida inteiramente a ele, porque sem Cristo a gente não é nada. E é só Deus que pode nos dar a salvação. Então que Cristo abençoe cada um de vocês.